Olá, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre minimalismo. Eu não sou minimalista e não considero que o minimalismo seja só aquela questão de ter um X número de peças de roupas no guarda-roupa, ter poucos itens em casa. Eu sei que muita gente fala sobre minimalismo a partir desse prisma, mas eu considero que o minimalismo é uma incrível ferramenta de autoconhecimento. Nunca fui muito gastadeira, mas quando mais jovem tinha essa ideia de que a gente só se vive uma vez, vamos gastar, vamos viver. Estourei alguns cartões e tudo mais. Por um tempo eu fiquei sem cartão de crédito nenhum. E depois eu resolvi, passei uns anos sem cartão de crédito, resolvi retomar a minha ligação com o dinheiro, né, de forma mais madura e mais inteligente. E nesse meio do caminho surgiu o minimalismo para mim. A partir do YouTube, fui começando a entender o que era o minimalismo, né? E quando eu falo sobre autoconhecimento, é porque a gente gasta emocionalmente, né? O dinheiro, a maneira com que a gente vê o dinheiro, o símbolo de poder que representa o dinheiro, o ter, a roupa de marca, o carro novo, a casa que as pessoas consideram legal, o emprego que é considerado top, sucesso. Essa maneira de ver dinheiro, poder, conquista, itens e poder, ela está muito relacionada ao emocional. Por isso que minimalismo é autoconhecimento. Quando eu comecei a entender que o meu valor não estava só no que eu comprava, em tudo que eu tinha, quando eu comecei a olhar e reconhecer que boa parte do que eu comprava era aquele dia, sabe, que a gente fala, hoje eu tô triste, eu vou gastar, né? Hoje eu tô triste, eu vou comer. Hoje eu tô feliz, então eu vou me recompensar. Não que a gente não possa ter esses dias. A gente tem uma ilusão também de achar que vai chegar um ponto em que a gente nunca mais vai compensar os sentimentos na comida, que a gente nunca mais vai compensar os sentimentos no comprar. Não existe isso. Para a maioria das pessoas isso não vai acontecer. Para a maioria das pessoas, a gente vai continuar, sim, em alguns momentos da nossa vida compensando, mas eles vão ser conscientes. Eu tô compensando sabendo o que eu tô fazendo e tá tudo bem, porque é a primeira vez que eu faço esse mês, e tá tudo bem, porque realmente sobrou um dinheiro e eu escolho gastar compensando o meu emocional. Então a gente vai fazer isso de maneira mais consciente. Eu acho que o minimalismo traz isso, assim, consciência, uma percepção clara da nossa relação com o dinheiro e como isso pode se tornar mais saudável. E foi assim que o minimalismo contribuiu para a minha vida. Eu acho que é uma boa maneira de vocês olharem para esse movimento que está tomando conta do mundo, né? Que é o minimalismo ou essencialismo. Então eu posso ter várias roupas. Eu abri o vídeo falando que eu não sou minimalista justamente por isso. Eu tenho bastante coisa ainda e não sei se eu vou abrir mão de tudo. Mas eu olho mais pro essencial, sabe? Eu escolho melhor. Eu organizo financeiramente o meu dinheiro. Na verdade, isso era um talento que eu não dava muita atenção e que hoje eu sou apaixonada por gerir o meu dinheiro de maneira inteligente, conseguir entender o que é importante para mim e o que não é. E o minimalismo me trouxe isso quando eu aprendi a desatrelar o meu valor do ter. E para a gente fazer esse movimento é preciso ter uma visão crítica sobre o quanto a gente gasta e como a gente gasta. E eu te convido a fazer isso, a pensar, né? O que significa o dinheiro para mim? Por exemplo, eu trabalho muito, né? Eu quero muito dinheiro. E o que eu perco para trabalhar demais, para ter muito dinheiro? Eu perco tempo com a minha família, eu perco tempo com os meus filhos, eu não consigo me desligar do trabalho, eu tenho que estar no celular 24 horas por dia, né? A gente fala muito sobre ter poder, mas a gente fala muito pouco sobre o preço de ter muito poder. Nada é de graça. Toda vez que eu escolho um caminho, eu abro mão de outro. Isso é muito difícil da gente reconhecer, mas quando a gente entende que as nossas escolhas fazem com que a gente abra mão de alguma coisa, a gente consegue olhar para as situações de maneira mais madura. Então, quanto mais poder, quanto mais um cargo de chefia, quanto mais eu focar no topo, mais eu vou precisar abrir mão de outras coisas para estar nesse lugar. Então, eu acho que o essencialismo, ele traz o que é essencial para mim. Então, quando eu aprendi a olhar para ter menos, para entender como eu gasto, a partir desse movimento de autoconhecimento, eu pude entender isso. O que é essencial para mim? Ter um tempo, ter o meu fim de semana praticamente todo dedicado a estar em casa,
a estar presente, a descansar, a passear, é importante para mim? Então eu sei que eu preciso fazer escolhas financeiras e escolhas profissionais que se alinhem com isso que é essencial para mim. Então, o que é o essencialismo? O que é o minimalismo? É esse caminho da gente entender o que é essencial para nós dentro da nossa realidade, dentro da nossa construção social, emocional, familiar, né? Quando eu olho para minha estrutura, olho para minha casa, para minha família, para onde meus pais chegaram financeiramente, para onde eu quero chegar profissionalmente, o que tudo isso diz sobre mim? Quando eu olho todo esse contexto, se eu tenho muitos filhos, se eu tenho poucos filhos, né, se eu tenho um financiamento para pagar, se eu tenho um carro de seguro altíssimo, enfim, quando eu olho para tudo que me rodeia, o que eu aprendo sobre mim? O que eu aprendo sobre as minhas escolhas? O que eu posso entender sobre poder e dinheiro dentro da minha vida? Esse é o pulo do gato quando a gente fala de essencialismo. Foi um movimento que eu consegui fazer. Eu tenho metas ambiciosas e eu acho importante a gente ter ambição na vida, né? Faz parte do se sentir vivo, mas eu preciso sempre ter em mente o que é essencial para mim, o que me leva a buscar essas metas, o que me leva a ter essa ambição especificamente e reconhecer que toda vez que eu escolho um caminho, inevitavelmente eu estou abrindo mão de alguma coisa. Então, quando eu escolho o caminho A, qual é o caminho B que eu abro mão? Né? O que eu escolho e o que eu deixo de escolher? Isso é fundamental para que a gente olhe. Então você pensa nisso. Será que eu estou aqui agora gastando muito tempo com o trabalho, gastando muito tempo com dinheiro para ter coisas que talvez não façam tanto sentido para mim? Acho que essa é a principal reflexão que essa expansão, né, esse boom de minimalismo traz pra gente, que é sobre o que eu faço com o meu dinheiro. Tem uma frase minimalista que eu gosto muito, é que tudo é tempo. Tudo que você compra é tempo. Tudo que vira dinheiro é tempo que você gastou, né? Que você dedicou aquilo ali. Então é importante você olhar desse jeito. Eu olho um carro caro ali na minha garagem. Existe um tempo de vida que eu deixei ali. Aquele carro representa anos, meses da minha saúde, da minha vida, que eu deixei para ter aquele carro. Valeu a pena? É isso que eu quero? O que eu quero da minha vida? Por isso que eu te digo que o minimalismo é um grande caminho para o autoconhecimento. E eu acho importante que vocês fiquem com essa reflexão. Era isso que eu queria trazer para vocês. O quanto a gente pode olhar ao redor e perceber coisas sobre nós. Isso é uma frase que eu uso muito no meu trabalho, que eu acho que é assim, fundamental para que a gente consiga entender as nossas emoções, aprender a gerir nossas emoções de maneira mais inteligente, né? Entender o que é essencial, o que a gente busca, o que é importante, aonde mora o nosso bem-estar. E a frase que eu gosto sempre de trazer para o meu trabalho é que tudo que eu olho fora, tudo que existe fora, traz uma informação sobre mim. As pessoas que me rodeiam, as escolhas profissionais que eu faço, as escolhas de tudo que está ao redor de mim diz algo sobre quem eu sou, sobre como eu me sinto, sobre como eu me coloco. Então, a principal maneira que a gente tem de aprender mais sobre a gente mesmo é olhando em volta, entendendo qual é a minha responsabilidade sobre as minhas escolhas. Por que eu escolhi esse caminho? Por que as pessoas que me rodeiam têm esse pensamento, essa estrutura? Como eu contribuo para isso? O que isso fala sobre mim? Então, quando vocês estiverem diante do essencial, do minimalismo, lembrem disso que eu estou falando para vocês. Não torçam o nariz e falem, vem as pessoas falarem sobre ter 10 peças de roupa. Não é sobre isso. A gente sempre pode levar além. A gente sempre pode aprofundar a nossa percepção sobre alguma coisa que parece simples e sem graça. Esse é o meu convite para vocês, não só nesse vídeo, mas nesse canal. Que a gente consiga aprofundar a nossa visão sobre as coisas que nos rodeiam. E assim é o minimalismo. Olhe o minimalismo e o essencialismo como uma ferramenta de autoconhecimento. Quando eu olho ao redor, eu sei o que é essencial para mim. Eu escolhi o caminho A, sabendo conscientemente que eu abriria mão do caminho B. Tudo que eu tenho representa poder, representa valor, representa o essencial para eu me sentir feliz. Eu sou feliz com as minhas escolhas profissionais, com as minhas aquisições,
Ou eu tô assoberbado de contas, de pagamentos e eu vivo para pagar a conta? Existe tempo para eu ser feliz? Existe tempo para eu viajar, para eu aproveitar todo o dinheiro que eu recebo em troca do tempo de vida que eu abro mão? É isso que eu quero trazer para vocês, essa reflexão. O que é essencial para você? As suas escolhas traduzem essa noção clara do que é essencial? Você entende que você escolhendo um caminho, você abre mão do outro? Reflita sobre isso. Eu acho que a nossa felicidade, tá? Quando a gente consegue entender o que vale a pena pra gente, o que a gente está ganhando e o que a gente está perdendo, e consegue ficar feliz com essa equação, em paz com essa equação. Eu acho que felicidade caminha com estar em paz. E eu só consigo dar esse passo quando eu entendo o que eu quero, o que eu busco e o que eu tenho. E aí eu alinho isso tudo, para então conseguir viver e aproveitar um pouco a vida, tá bom? Um beijo e até a próxima.